Bom dia. Nós vamos fazer uma breve apresentação do Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo, um município que é a capital do nosso estado. Nós fizemos a opção por demonstrar o Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo por ser uma cidade grande, complexa, com várias demandas, mas que encontrou de uma forma simples, né? O que nós vamos demonstrar aqui não é a ferramenta tecnológica de grande importância, mas sim o conteúdo das informações que a Prefeitura de São Paulo disponibiliza para os seus cidadãos. Nós achamos muito mais importante a qualidade da importação. Oi? Quer aqui? Alô? Nós vamos demonstrar então um portal que não é uma solução tecnológica inovadora, muito moderna, mas que tem em seu conteúdo informações de alta importância para os cidadãos que vivem em São Paulo. E a gente escolheu São Paulo, além de ser a nossa capital, mas por ser uma cidade grande, complexa, com várias informações, mas que demonstra para outros municípios menores que é possível ser transparente e dar ao cidadão condições de ele acessar todas e quaisquer informações relativas à administração. São Paulo foi muito feliz em escolher a metodologia de como levar a informação aos seus cidadãos e também de como se relacionar com eles através de um portal quando eles fazem as suas demandas ou requerimentos. Um breve histórico, para não parecer que São Paulo ou o Brasil tem a sua legislação com relação à transparência da informação. Na América Latina, a Colômbia foi o país que primeiro disponibilizou aos seus cidadãos informações públicas através do arcabouço legal. O México é um exemplo e referência através do IFAI também como um órgão e um país que oferece informação pública através de um portal. Sabemos também que o Chile, o Uruguai, têm as suas ferramentas de informação ao cidadão, assim como outros países da América Latina. E a gente, no Brasil, na Constituição de 88, já havia declaração de levar ao cidadão, né, de nosso poder público, temos o dever de levar e de entregar ao cidadão o direito ao acesso à informação. E, ao longo dos anos, o Brasil veio implementando uma série de legislações para poder levar ao cidadão informação com relação às administrações. Em 2011, o governo federal finalmente sanciona a Lei de Acesso à Informação do Setor Público. Os estados e municípios fazem as suas regulamentações com relação a como levar essa informação aos seus cidadãos. E a gente agora, desde 2012, estamos convivendo mais diuturnamente, com muito mais rigor, para levar essas informações ao cidadão. Então, a gente passa ao portal da cidade de São Paulo, que tem em seus pilares 6 grandes blocos para prestar informação com relação à administração da cidade, seus indicadores, as contas do município, ao funcionalismo, um pouco polêmico, nós vamos falar sobre isso rapidamente. As subprefeituras, no caso de São Paulo, ela é subdividida em 31 distritos administrativos. Cada distrito tem uma subprefeitura e um conjunto de indicadores e metas, projetos que também são levados à web para que o cidadão tenha acesso às informações que lhe interessam. As empresas, não sei se é comum em outros lugares, mas a cidade de São Paulo tem um conjunto de empresas para prestação de serviço direto também à administração e que também demonstram os seus documentos e seus indicadores no portal. E, finalmente, o sistema de informação ao cidadão, que é por onde o cidadão se relaciona com o município, solicita informações, recebe informações através do portal. Essa página inicial da Prefeitura, o que eu gostaria de chamar a atenção é para a nossa legislação LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Essa legislação veio anterior à legislação de acesso à informação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela obriga o gestor público a uma série de cumprimentos de indicadores da gestão, fiscais e financeiros. E aqui a Prefeitura de São Paulo também dá condições de o cidadão saber quanto está gastando com funcionalismo, quanto investe na educação, quanto na saúde, enfim, para onde vai o dinheiro do cidadão. E lá nós temos uma série de indicadores legais que limitam gastos ou determinam investimentos. Com a saúde, por exemplo, o município é obrigado a investir 15% da sua arrecadação total na saúde, 25% na educação, e assim sucessivamente nas áreas de atuação. Então, a Prefeitura de São Paulo, eu chamei a atenção para esse item, porque no ano de 2000, todos os gestores públicos brasileiros já estavam submetidos a essa lei, e a lei também já previa a divulgação do desempenho dos indicadores. Então, paulatinamente, os gestores públicos passaram, então, a conviver com a responsabilidade de gerir bem e mostrar para o cidadão como está o desempenho da sua gestão no aspecto financeiro e fiscal. Nós fizemos aqui, então, uma breve demonstração pelos principais blocos que a Prefeitura disponibiliza. Nós temos a Auditoria Geral ou Corregedoria, que é o órgão que faz toda a fiscalização e controle na administração direta. Temos também um órgão acessório, no caso de São Paulo, a Câmara de Vereadores, do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa, e no Brasil, ao Congresso Nacional, os Tribunais de Contas, que é o tribunal quem vai auditar, fiscalizar toda a execução das contas dos órgãos públicos. O Diário Oficial do município, São Paulo, tem um diário oficial próprio, produzido pela Imprensa Oficial de São Paulo, que também, através desse link, ele dá acesso a todas as informações oficiais do município. Empresas apenadas, a Prefeitura aqui já disponibiliza todas as empresas que não cumpriram com os seus contratos com a administração e que foram sancionadas e que, portanto, não podem voltar a vender para a administração. Elas são suspensas da relação com o poder público durante um período e as empresas são declaradas no portal para que todos saibam quais são as empresas que estão sancionadas, apenadas, e que a legislação também proíbe de se relacionar com o poder público. Neste caso também, ele informa a equipe do governo. Nesse link, a Prefeitura disponibiliza todos os seus secretários, toda a sua estrutura administrativa e endereço, telefone, para que essas pessoas possam ser contactadas. Os indicadores de gestão, a Prefeitura Municipal também disponibiliza, e toda a sua legislação municipal. Aqui, as organizações sociais, no Brasil, a gente tem uma série de órgãos não governamentais que podem fazer parceria com a administração pública, e, neste caso, a Prefeitura informa aos cidadãos quais são todas as organizações não governamentais com contratos, convênios ou termos de parceria com a administração. A gente dá aqui um exemplo. Eu sou aficionado por indicadores. Neste caso, a Prefeitura, quando disponibiliza os indicadores na área de educação, transportes, segurança urbana, limpeza urbana, meio ambiente e saúde, ela oferece ao cidadão uma série de informações do seu interesse na vida cotidiana. Esse exemplo que a gente traz, ela informa ao cidadão qual é o tempo médio de espera de um ônibus, num terminal de ônibus monitorado pelos corredores. Informa ao cidadão qual é a satisfação que ele tem com relação à limpeza do banheiro público que tem num determinado terminal de ônibus. Ela informa ao cidadão qual é o tempo entre a partida e a chegada de um ônibus nos horários pico. São Paulo tem um problema caótico de trânsito e o cidadão, muitas vezes, fica muito tempo esperando pelo ônibus, enfim. Mas ele tem condições de ir ao portal da Prefeitura e saber qual é o tempo médio de espera de determinada linha de ônibus, qual é a condição de tráfego daquela linha de ônibus, e a gente acha que é uma forma de o poder público cumprir com a sua obrigação de transparência, também
sofrer o risco da crítica, da cobrança, que é muito importante para que a gente possa melhorar o desempenho da nossa gestão através do cidadão, que é quem de fato remunera, ao fim e ao cabo, os serviços públicos que são prestados pelo Estado. Outros indicadores importantes que a Prefeitura de São Paulo disponibiliza e que, às vezes, muitos gestores têm medo de enfrentar, de discutir sobre isso, índice de crianças em creches públicas. A cidade de São Paulo, não só a cidade de São Paulo, mas muitas cidades do país têm problema na universalização do acesso da criança à creche. São Paulo dá ao cidadão condições de saber, por bairro, qual é o índice percentual de crianças matriculadas em creche, qual é o índice percentual de crianças fora da creche, qual é o programa e o cronograma de construção de creche para atender a criança que está fora. Então, é uma forma de correr o risco do crivo da população, mas também de levar a transparência de a quantas anda a administração, o que é que está sendo feito para atender as demandas do município. Na saúde, por exemplo, eles disponibilizam o cronograma de construção com prazos, status de todos os equipamentos de saúde. Ambulatório médicos, ambulatório dentário, construção de hospital. Se a construção do hospital está com problema, você entra lá na aba, você vai saber qual é o problema que aquela determinada obra está tendo, enfrentando, por que é que está atrasada. Enfim, é muito transparente e a sensação que nos dá, quem vive em São Paulo, é que o cidadão ainda não descobriu esse universo de informação que ele tem direito a acessar para poder também exercer melhor a sua cidadania. Às vezes reclama e não é informado também de que toda a informação está disponível para que ele possa se informar melhor ou, eventualmente, até se organizar melhor para poder elaborar suas demandas. Com relação ao meio ambiente, disponibiliza-se até aqui todo o trabalho de recuperação de córregos, seja na canalização ou também na limpeza de córregos na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo sofre muito com o problema da poluição das suas águas. Aqui você encontra uma tabela de quais córregos estão sendo tratados, em que situação está esse tratamento, quando vai acabar, quantos serão ainda tratados, enfim, um universo grande de informações. E também na segurança do trânsito, as estatísticas do trânsito de São Paulo, seja de acidente, acidente com vítima, sem vítima, tipos de acidentes e assim por diante. A cidade, a meu ver, oferece um bom conjunto de informações relativas aos seus indicadores de gestão. Além disso, dessas informações, não só o cidadão comum que consome essa informação, os órgãos de controle, seja do Judiciário, Ministério Público, ou os órgãos de controle de auditoria, Tribunal de Contas, a Corregedoria e a Auditoria, também se utilizam dessas informações para poder fazer o confronto do que é informado ao cidadão e o que é, de fato, realizado pelo município. Com relação às contas, a Prefeitura de São Paulo disponibiliza balanços anuais, todos os contratos firmados pela administração, sem exceção, o nome da empresa contratada, o valor do contrato firmado, data de vencimento e, eventualmente, se ele será prorrogado ou não. E se a empresa não cumprir com a sua obrigação, entra naquela lista de empresas apenadas. Os convênios e parcerias, lá em São Paulo, no Brasil, é muito comum as entidades, os órgãos, os entes federados repassarem recursos, seja para órgãos públicos ou privados de interesse público, dinheiro público. E aqui a Prefeitura declara quais são essas organizações que ela se relaciona, seja por contrato ou por convênio, qual é o objeto desse contrato ou convênio, quanto dinheiro foi investido e qual é a contrapartida que a entidade devolve ao município em função do recurso que ela recebe. As despesas da Prefeitura, e nesse caso, eu tive a felicidade lá no ano de 2004 de trabalhar nesse projeto, a Prefeitura abre toda a sua despesa corrente, todo o conjunto de despesas correntes, quais são, quanto é gasto de dinheiro público em cada item de despesa,
seja de compra de papel até no custeio da máquina, na área de obras, por exemplo. A gente tem acesso a todo esse tipo de informação. Você clica no item do orçamento, despesa corrente, e você vai abrindo por item de despesa, chegando ao total de despesas correntes do município. Lá, o nosso sistema orçamentário ele é construído através de uma lei de diretrizes orçamentária, que é a lei que dá as diretrizes do gasto do orçamento público, depois a lei orçamentária e, na sequência, um plano plurianual, que é aquele onde a administração vai acompanhar o desempenho da sua gestão ao longo dos 4 anos do mandato. Então, além das licitações por pregão eletrônico, todas disponíveis também no portal, que podem ser acompanhadas durante a sua execução. Nós chamamos a atenção aqui também, como exemplo, a lista dos contratos que a Prefeitura disponibiliza. Você entra nessa relação, tem sistema de busca, para que a gente possa saber quais são as empresas contratadas, valores envolvidos, datas de vencimento desses contratos, e um cidadão mais atento a acompanhar como é que está a relação das entidades privadas com o poder público de São Paulo. Além, é lógico, dos organismos de controle. Com relação ao funcionalismo público, a Prefeitura de São Paulo disponibiliza informações dos seus servidores da administração direta, das suas fundações, empresas e autarquias. A principal informação que os poderes públicos no Brasil dão em relação ao servidor é seu salário. Todo o valor percebido pelo funcionário no mês é disponibilizado no portal. Cria no Brasil uma grande polêmica, porque tem já especialistas em bisbilhotar o salário alheio. Mas foi discutido em vários âmbitos judiciais e chegou-se à conclusão de que informar o salário, nesse caso não é o salário líquido que entra na conta do cidadão, oferecer essa informação ao público está amparado em lei. Os últimos órgãos a divulgar o salário dos seus servidores foram os órgãos judiciais, Ministério Público e os tribunais de justiça, porque questionaram muito a necessidade de informar o salário do cidadão no portal. Aqui você pode, por nome completo ou parte do nome, buscar a pessoa que eventualmente você tem interesse em saber quanto ela ganha e vai, através do sistema de busca, informar o salário. Eu tinha colocado aqui o nome do prefeito de São Paulo, mas na hora de a gente fazer a apresentação, a gente achou melhor tirar, mas você pode buscar todos os servidores da administração. Desde o prefeito até o mais singelo servidor público, você acompanha o seu salário e também o seu cargo. Onde ele está lotado, qual é o cargo que ocupa, se ocupa um cargo comissionado ou não, que lá é uma gratificação de função, e quanto ele percebeu de salário no final do mês. A prefeitura, dividida em 31 subprefeituras, você tem condições de entrar em cada uma dessas subprefeituras. Você pode acompanhar o seu boletim informativo, que é um informativo relativo às ações daquela subprefeitura em determinado ponto geográfico da cidade, a localização da sede administrativa dessa subprefeitura dentro de um determinado bairro, e você entra, está disponível, o que também é muito interessante do ponto de vista de exercício da cidadania, todo plano de meta daquela subprefeitura para determinada região da cidade. Você entra ali no monitoramento de construção de hospital, você entra no monitoramento de limpeza de galeria pluvial, você entra no monitoramento da capina de calçada, você entra no monitoramento da construção de calçadas, e tudo disponibilizado em indicadores percentuais. Cumpriu-se tanto, falta tanto, ou não cumpriu, ou cumpriu. Então, a informação está atualizada até outubro de 2012, e o cidadão pode entrar
na área de zeladoria da cidade, para acompanhar quais são os projetos e ações em andamento. Ele pode entrar na questão do meio ambiente relativa àquela área, pode entrar em relação ao lazer, áreas de lazer, quais são, onde estão, como é que você pode chegar até elas, enfim, um conjunto de informações para a pessoa que vive na cidade e que possa acompanhar o que a prefeitura tem disponibilizado para elas. Com relação às empresas, disponibilizado informações de todas as empresas vinculadas à prefeitura e também o corpo diretivo, balancetes e o fluxo de caixa. O cidadão pode entrar aqui agora, acompanhar o fluxo de caixa da empresa de tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Acompanhar a saúde financeira dela, está toda no portal, aberto, é a mesma informação no portal, é a mesma informação que vai para os órgãos de controle. E as informações também dos seus servidores, em caso de empresas de sociedade anônima, ela não entra na disponibilização de valores de salário. E a Prefeitura também disponibiliza, que é fruto da regulamentação da Lei de Informação, agora em 2012, o serviço de informação ao cidadão. Através desse serviço, o cidadão pode, conforme a doutora Mônica já explanou na sua fala, requerer, protocolar, solicitar informações, quaisquer informações públicas, exceto aquelas resguardadas pelo sigilo, conforme previsto na legislação. Então, a relação do cidadão com o órgão público pode se dar pela web ou presencialmente, e ele tem o direito de receber imediatamente as informações solicitadas, caso elas estejam em meio eletrônico. Se não estiverem, a lei prevê 20 dias para que o órgão público possa informar a ela a sua solicitação. Para fazer peticionamento e requerimento, o cidadão tem que se cadastrar. Ele pode receber também a resposta por meio eletrônico. A única necessidade de cadastro é no caso da solicitação para questionamentos e requerimentos. Todos os outros acessos são abertos. A pessoa não precisa se identificar, ela não precisa se cadastrar, não precisa responder a nenhuma pergunta, e ela vai ter acesso às informações disponíveis pelo órgão público. Em resumo, essa é a ferramenta que a Prefeitura de São Paulo oferece aos seus cidadãos para acesso às suas informações. Singela, mas a gente ressalta que mais importante do que a ferramenta é a qualidade do conteúdo que a administração oferece. E a gente entende que a Prefeitura de São Paulo tem feito um bom trabalho nesse sentido, e a nossa missão, delegada pelo nosso presidente, professor Marcos, ao nosso diretor de TI, Dr. Douglas, que está aqui também, em 2013, a Imprensa Oficial de São Paulo vai oferecer aos municípios paulistas, são 645 municípios no estado de São Paulo, e a Imprensa Oficial vai oferecer aos municípios um portal para que elas também possam disponibilizar suas informações ao cidadão. Nós temos uma relação com os municípios do estado de São Paulo que fazem as suas publicações no Diário Oficial, da Imprensa Oficial, e a ideia é que a gente possa vincular ao nosso sistema de transmissão de matéria e publicação de matéria o portal da Prefeitura e, eventualmente, dentro do portal da Prefeitura, o nosso link de transmissão de matérias, e a gente ofereceria, então, sem custo para os municípios, o portal Transparência. Um trabalho que a gente entende de muita importância e que, dessa forma, nós poderíamos estar contribuindo para que os pequenos municípios, principalmente, possam cumprir a lei e com qualidade de informação. Que botar tabela de balanço sem análise nenhuma para que o cidadão entenda o que está acontecendo na cidade é muito simples. O Marcos tem sido rigorosamente insistente para que a gente consiga dar ao cidadão informação que entenda, principalmente. Então, a ideia é que a gente possa disponibilizar aos municípios essa possibilidade de levar via web informação da sua cidade e os indicadores de desempenho da sua administração. Muito obrigado.